Amados, ainda essa semana de santificação, toda ela direcionando para aquilo que Deus deseja fazer e nós desejamos que Ele faça. Você que é um discípulo, nós desejamos que nessa célula, nesse momento que você está junto, quem sabe sozinho, ouvindo novamente, que Deus assim ministre poderosamente o seu coração, ainda no mesmo tema, pela segunda vez. E há um texto em 1 Pedro 1, verso 13 em diante, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse texto ele é a mesma coisa praticamente daquilo que nós falamos de Josué, e você já deve ter ouvido. Josué chama o povo para a santificação, para que amanhã o Senhor faça proezas. Poderia, numa semana de santificação, você ficar ouvindo sobre as coisas que você tem que confessar. Então a semana seria negativa. Por que seria negativa? Porque se santificação é tirar o que não presta, então nos parece que a gente tem que enfatizar o que não deve para poder ser o que deve. E eu gostaria de fazer o contrário, enfatizar o que deve para você liberar o que não deve, aquilo que não é coerente. O que acontece nesse texto que está dizendo? Portanto, cingidos os vossos lombos com entendimento, começa com a mente, seja equilibrado e espere na graça de Deus como filho obediente, não se conforme aos desejos que ele chama de concupiscências, que tinhas na ignorância. O que acontece? Uma pessoa que não conhece o Senhor, como diz Efésios 2, 1, 2 e 3, a pessoa está entregue a um complexo de desejos. O homem é um ser desejante, é um ser faltante, a psicologia diz isso, e ele entrega aquele complexo de desejos, ele não sabe exatamente se ele está controlando o desejo ou o desejo está controlando-o. Ele não sabe. Só que, biblicamente, nós sabemos que não só o desejo o controla, como os demônios, as ações malignas corroboram com os desejos para que haja um controle sobre a vida da pessoa. Os destinos ficam comprometidos não porque desejos são maus, mas porque a partir de desejos descontrolados, o inimigo lança mão desses desejos e leva a pessoa por caminhos que a Bíblia chama de concupiscência. E a mente da pessoa que não tem o Senhor está entenebrecida, em trevas, como diz Efésios 4. Em trevas estando, então tudo que para ela é normal, porque vem o desejo, atendo ao desejo. Só que esse desejo vem junto com o ódio, vem junto com o espírito de ódio, vem junto com o adultério, vem junto com o espírito de adultério. Aqueles desejos vêm carreando uma série de ações demoníacas. É por isso que Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas só que antes ele falou: se creis na minha palavra verdadeira, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Então lá vem uma sequência para no fim haver libertação. O Senhor lhe chama para ser uma pessoa santa. O que é ser uma pessoa santa? Uma pessoa que não peca. Não, Senhor. O que é ser uma pessoa santa? É uma pessoa que tirou tudo aquilo que é suspeito de sua casa, como o boneco fofão, como, quem sabe, o filme Desejo de Matar, 1 e 2, sei lá, o nome. Você começa a fazer um rapa dentro de sua casa. Quem sabe também uma pintura que pode lembrar Maria, você queima, joga fora, porque ali remete a um demônio. Desculpa falar, mas isso é fanatismo. Por que fanatismo? Porque ele está atribuindo àqueles símbolos externos o poder de produzir santificação interna. Isso não existe. O que vai acontecer? Sim, é que você é chamado para uma natureza santa. Por isso que o texto diz: como é santo que vos chamou, seja santo no vosso procedimento. Em primeiríssimo lugar, santidade é, como eu disse anteriormente, uma atitude de dizer sim a Deus, aquilo que Deus quer dizer. Para uma pessoa significa algo, para outra coisa. Me recorda 2 exemplos de pessoas que andam com Deus. O primeiro desses é Rhys Howells, naquele livro Intercessor, dizendo ele que uma certa vez ele falou uma palavra dizendo: meu tio será curado na data tal, no domingo de Páscoa, e ele fala aquela palavra, ele será curado naquela data. E ele então vaticinou aquilo e ficou na dele. Dias depois ele falou assim: mas Senhor, e ele vai ser curado? Eu já falei, eu posso me queimar se não for curado. E ele vai dobrar o joelho para orar. Na hora que ele vai dobrar o joelho para orar, o Espírito Santo fala: levante que você não vai orar. Porque isso é oração de incredulidade. Na verdade, ele já tinha dito, e Deus é que cabia velar por a sua palavra. A ele não cabia orar porque duvidava.
E Deus então cortou aquela atitude de incredulidade interna. E meu avô, Eurico Bechstein, ele vivenciou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, faltava comida. E um dia ele foi para pregar na igreja, só que ele deixou o macarrão, antes de sair, deixou o macarrão em cima da mesa. E quando ele voltou, o macarrão estava tomado de formiga. Ele não comeu logo, foi tomado de formiga. Então o que ele fez? Comida fora eu não jogo. Não jogo comida fora. Então ele apagou a luz e comeu tudo, formiga e tudo. É uma atitude extremamente disciplinada de um homem que foi do exército. Eu realmente acho. Não quero dizer que isso é santidade, mas eu quero dizer que isso é atitude. Alguém diz assim, eu não faço e não farei. Algumas coisas você tem sido orientado para não fazer. Algumas outras o Espírito Santo lhe orientou para não fazer. Algumas delas, não vou dizer que é pecado, mas algumas delas o Espírito Santo não entrou com você naquela locadora, não entrou com você naquela loja, não lhe autorizou a comprar, e você se endividou, e parece que endividar não é pecado, porque sempre tem um jeito de pagar. Não estou entendendo. Se o Espírito Santo é dono de sua vida, por que não é dono das suas compras? Então assim, as pessoas vão se enrolando financeiramente, e eu não posso com a minha boca aqui dizer, você é um pecador porque comprou demais. Não posso dizer. Mas eu posso dizer, você não é santo porque não ouviu o Espírito Santo lhe dizer, pare. Porque não ouviu o Espírito Santo dizer, já chega de sapato. Porque não ouviu o Espírito Santo dizer, minha filha, que é isso? Pare de comer. Você não ouviu. Quer dizer, o que é uma orgia? O que é uma glutonaria? É a falta de controle sobre o apetite. O apetite vem e o sujeito dá vazão ao apetite. Então santidade não é regra. A regra não produz nada interiormente. No Antigo Testamento já foi assim. Mas o Espírito Santo está lhe dizendo, ouça agora, esta noite, o que você tem que abrir mão. Você certamente que está ouvindo esse vídeo, eu quero dizer, você tem que abrir mão de coisas. Eu tive que abrir mão de tom de voz. Eu tive que abrir mão do direito de exigir meus direitos. Direito de exigir direito. Não estou falando de me tornar santinho nem impecável. Eu estou me falando de ter um coração santo. Um coração para dar sim sempre a Deus. Quando Deus chega para mim e me diz que eu estou errado sempre. Mas nunca Deus diz assim, seu canalha, você nunca ele vai falar incompetente, nunca vai fazer isso. O Senhor fala assim, filho, isso não está certo. Me chama de filho, me chama de Niles. E ele me diz claramente aquilo que eu devo remover de mim. Por isso que o texto diz, seja santo. E eu encerro com Hebreus capítulo 12, diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou encerrar com isso lhe dizendo assim, infelizmente tem pessoas de muitos movimentos evangélicos que dizem assim, para ser santo você tem que deixar o cabelo grande para mulher, ou então não rapar a perna, não usar brinco, não fazer. De novo repito, coisas externas para produzir a atitude interna. Não vai funcionar. Mas o pior de tudo, não é que não vai funcionar, é acreditar que isso é santidade. Porque aí deixa de ter caráter e natureza santa para ter estereótipo santo, entre aspas. E o que se tem? Uma turma de gente que tem igualzinho aos fariseus. Na cadeira de Moisés se assentam, Mateus 23. Ou fazer tudo o que eles dizem, mas não fazer o que eles fazem, porque eles dizem e não praticam. Querido, eu não quero que você seja um discípulo meu. E que você olhe a minha vida incoerente o que eu falo com o que eu vivo. Eu espero que não tenha nenhum ato na minha vida que seja incoerente. Ainda que tenha, o Senhor vai remover, fique tranquilo, mas vai mesmo. De modo que você olhando para a minha vida, se você vê um ou dois atos, não vai justificar você dizer, já que ele tem duas incoerências, serei totalmente incoerente. Não justifica, porque eu sou um discipulador, não para lhe tutelar, mas para apontar o caminho da santidade, que não sou eu, é o Senhor Jesus. Então eu quero lhe convocar nessa semana, agora, quando terminar esse vídeo, que você caia de joelhos, que você pare diante do discipulador, que você pare diante da célula e você tem dito, querido, eu tenho dado lugar à mentira, eu minto no telefone, eu minto para minha mãe, você precisa admitir que mentira é pecado, quem mente é filho do diabo, João 8,44 fala isso. Já pensou eu fosse citar todos os pecados, eu que vou ficar citando nada? De jeito nenhum. Eu vou dizer a você, ouça o Espírito Santo. Eu vou dizer assim, o Espírito Santo fala pelo vídeo. Eu vou dizer, o Espírito Santo está aí do seu lado, na célula, no seu líder, nas pessoas que congregam com você. O Espírito Santo está lhe dizendo, acorda. Acorda, porque como ele vai fazer proeza se você que lê a Bíblia não pratica a Bíblia? Se você que sabe a verdade, tem um coração mau para fazer o seu próprio desejo. Querido, abra mão do desejo. Abra mão do seu desejo para o desejo de Deus. Abra mão da sua vontade para a vontade de Deus. Diga, Deus, venha o teu reino. Diga, Deus, venha o teu poder. Diga, Deus, venha a tua glória no meio do teu povo, na minha vida,
no meu interior, na minha célula, na minha comunidade. Eu desejo totalmente a tua vontade, de todo o coração. Que seja essa sua oração, essa semana, até o encontro, compenetrado, pedindo a Deus uma santidade que vem de dentro. Que Deus te abençoe.